eu sou a professora Sandra e trago para vocês algumas informações a respeito da construção do PDI. O PDI é um documento que tem trazido para as escolas uma certa inquietação e nós vamos trabalhar com essa construção. Vamos lá? Bom, para que a gente comece a nossa discussão a respeito do PDI, é importante a gente responder algumas perguntas. O que é o PDI? O PDI é um documento que vai subsidiar o trabalho do professor na sala de aula. É ele que vai auxiliar na construção da proposta pedagógica para os alunos que necessitam de um tratamento especial dentro de sala de aula. A quem se destina esse documento? Esse documento se destina, a princípio, ao público-alvo da educação especial, que é definido como pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Mas isso não impede que a escola faça o PDI para qualquer aluno, independentemente se ele tem laudo ou não. Se ele não tem laudo e se a professora percebe que há uma certa... que ela percebe nesse aluno que ele não está rendendo tanto que se esperava que ele rendesse, ela pode fazer o PDI também. Então, não esperem o laudo para construir o PDI. Quanto mais cedo vocês tomarem essa decisão, melhor para o professor, melhor para o estudante. Quem deve construir? Como eu disse, o PDI ele é um instrumento para subsidiar o trabalho do professor, para auxiliar na construção da proposta pedagógica. Então, o responsável deve ser o professor regente, regente de turma ou regente de aulas. Só que sempre é necessário que todos os profissionais que lidam com essa criança, lidam com esse adolescente, estejam participando da construção do PDI. E aí eu incluo os professores de aulas especializadas, né, como o professor de educação física, o professor de biblioteca, o professor da informática, porque quanto mais informações o professor tiver, melhor vai ser a construção desse documento. Se o aluno já tiver professor de aula especializada, esses professores também vão entrar e também do atendimento educacional especializado. Por que construí-lo? Como eu disse, o PDI ele vai subsidiar o trabalho do professor. Então, é para o professor ter em mãos um documento concreto, que ele vai ter certeza que o seu trabalho não vai ser por ensaio e erro. Ele não vai ter que ficar adivinhando ou tentando pensar o que será que esse aluno precisa, que tipo de atividade eu posso dar para ele. Então, é construído por causa disso. Quando ele deve ser construído? Assim que o estudante entra para a escola. Independentemente da época que ele entra. Normalmente, a criança entra em fevereiro. Mas se ele entrar em maio, se ele entrar em junho, se ele entrar em setembro, então o PDI vai ser feito nessa época. Às vezes o professor fala assim, a gente já está em outubro. Não, a gente já está em outubro, mas ainda temos 2 meses pela frente. Então, é importante que o PDI seja feito para aproveitar o máximo possível do tempo do aluno, né, dentro da escola. Como construí-lo? É isso que eu vou trazer para vocês. Como se faz a construção desse documento. Então, eu tenho alguns itens que eu gosto sempre de trazer, que eu acho que são importantes. Por quê? Não existe um modelo pronto, um modelo formal de PDI. Tanto a rede municipal quanto a rede estadual pode construir um modelo para que as escolas sigam o mesmo modelo. Mas se a rede municipal ou a rede estadual não tiver, a própria escola pode criar seu modelo, colocando nele o maior número de itens possível para que seja um trabalho bastante completo. O modelo que eu trago aqui é um modelo que eu gosto e eu acho bastante completo. Mas isso não quer dizer que vocês vão ter que segui-lo à risca ou que vocês não possam acrescentar dados a ele. Então, ele é composto de 8 itens, né? Dados institucionais, dados do estudante, a proposta pedagógica prevista no projeto político-pedagógico da escola, avaliação diagnóstica inicial, análise detalhada dessa avaliação diagnóstica inicial, a relação das necessidades educacionais especiais apresentadas pelos estudantes, planejamento pedagógico e avaliação processual e correção de rumos. Eu vou falar de maneira bastante detalhada cada um desses itens. E nesta aula eu vou começar pelo item 1, os dados institucionais. Nesse item, vocês vão colocar o nome da escola, o código da escola, se tiver, as etapas da educação básica, que é a escola, ensino fundamental dos anos iniciais ou finais, ou ensino médio. Então, vocês vão preencher aí para a gente saber quem essa escola está atendendo.
o endereço da escola, os responsáveis pela elaboração do PDI. Relacionar todos os nomes de todas as pessoas envolvidas e com o cargo de cada uma. É o professor regente? É regente de aula? Se é regente de aula, é regente de aula de geografia, regente de aula de matemática. Então, é importante que esse dado aí também seja o mais claro possível para que a gente possa, depois de algum tempo, saber quem eram essas pessoas que começaram a construção do PDI. O nome do regente de turma ou dos regentes de aula. Mesmo que esses regentes não estejam todos participando da construção, a gente precisa saber quem são os regentes dessa época. Por quê? Porque o PDI, gente, ele vai ser reformulado de uma maneira processual, ao longo do ano e todo o ano. Então, muitas vezes o professor já saiu da escola, ele não está mais, então é preciso saber se o ano passado, o professor de geografia que esteve presente na construção do PDI era o fulano de tal. Ele não está mais presente, então esse ano é um outro. Por isso é que a gente sempre pede que relacione aí todos os nomes. Os professores do AEE. Se o aluno frequenta o atendimento educacional especializado, né, quais são os atendimentos que ele frequenta, então vocês vão colocar também o nome de todos os professores. O nome do especialista, né, o nome da supervisora pedagógica da escola, nome do diretor da escola e a data de elaboração do PDI. Essa data de elaboração também é muito importante para a gente poder fazer um acompanhamento processual de todo o trabalho. O item 2, eu vou trazer os dados do estudante. Nome do estudante, data de nascimento, idade, filiação e responsável pelo estudante. Uma coisa é a filiação, é aquilo que está lá na certidão de nascimento do estudante. Outra coisa é quem é o responsável por ele. Muitas vezes não é nem o pai nem a mãe, muitas vezes é a avó, às vezes uma tia, uma irmã mais velha. Então é importante saber, porque isso já me dá um dado de uma questão afetiva, né? Quem é esse sujeito que acompanha esse aluno, né, que é responsável por ele. A deficiência é relatada no laudo. Se esse estudante tem um laudo, aqui vocês vão colocar qual é o laudo que o médico trouxe, né? Se é de deficiência, se é de transtorno do espectro autista ou se é de altas habilidades ou superdotação. Mas se ele não tem laudo, como eu disse, não é necessário ter um laudo para construir o PDI, então eu coloco que não tem, tá? E o ano de escolaridade do estudante. O ano de escolaridade a gente vai ver que é um dado super importante, porque muitas vezes os professores costumam dizer que ele está no 7º ano, mas ele está no nível de 3º. Ele está no 5º ano, mas ele está no nível de 1º. Não vamos pensar nessa história de nível. Vamos pensar qual é o ano de escolaridade que esse aluno está matriculado. É isso que importa. E é nessa turma que ele vai participar. Bom, o item 3 é a proposta pedagógica prevista no projeto político-pedagógico do ano ou série que o estudante está matriculado. Então, o que eu vou consultar nesse projeto político-pedagógico da escola? Quais são os conteúdos propostos na etapa que o aluno está matriculado? Ele está no 6º ano, quais são os conteúdos desse 6º ano? É português, é matemática, geografia, história, ciências. Então, eu vou consultar nesses conteúdos o que está previsto para aquele ano. É a partir daí que o professor vai começar a trabalhar. Ele precisa saber o que está previsto para ele poder começar a fazer a sua construção. Porque os conteúdos, gente, eles são os mesmos, eles devem ser os mesmos, eles têm que ser os mesmos para todos os alunos. Quando a gente faz uma diferenciação, a gente está oferecendo um conteúdo para a turma e outro conteúdo para o estudante, a gente está discriminando, a gente está excluindo. E a gente está fazendo com que o aluno deixe de ter convívio com seus pares. Então, os conteúdos precisam ser os mesmos e isso o professor precisa ficar bastante claro. E a ação pedagógica, ela vai se dar onde? Ela vai se dar entre o espaço daquilo que o aluno já domina e aquilo que é preciso ele desenvolver ao longo desse ano que ele está matriculado. Então, é importante, né, que o professor, nessa construção do PDI, que ele pesquise quais são as possibilidades do estudante, quais são suas potencialidades, porque aí ele vai poder atingir o seu máximo desenvolvimento. Muitas vezes as escolas tendem a ficar muito em foco com as dificuldades, né? Vamos pensar, lógico, eu tenho que pensar na dificuldade porque eu tenho que tentar minimizar essas dificuldades, eu tenho que tentar eliminar essas dificuldades. Mas, de uma maneira geral, eu preciso pensar primeiro nas potencialidades. Para aquele ano e série que o estudante está matriculado, porque eu vou precisar fazer a flexibilização de conteúdo.
Flexibilizar conteúdo não é tirar partes desse conteúdo. Não significa excluir de forma individual e aleatória. Mas é preciso ter um cuidado, ter uma atenção especial àquilo que vai ser necessário para o aluno aprender. Então, significa buscar estratégias para que todos possam participar da aula e para que todos possam ter um bom aproveitamento, inclusive o aluno para o qual eu estou construindo o PDI. Com isso, eu encerro essa primeira parte da construção do PDI e na próxima aula nós vamos continuar a partir desse momento. Obrigada.